Se tu já empreendes há algum tempo, seja em que fase do negócio estiveres, seja em que área é que tu atuas, de certeza que tu sabes que existe muito mais além da estratégia. Tu podes até ter a melhor estratégia do mundo, e melhor aqui com grandes aspas, porque o que é que isso quer dizer, mas isso só te leva a algum ponto. A estratégia pode ser boa, pode até estar super alinhada contigo, mas só te leva a algum ponto. Porque se o teu mindset, as tuas crenças não acompanham isso, não sustentam essa estratégia, então é muito mais desafiante tu conseguires alcançar os teus objetivos. E há uma crença em particular com raízes bem profundas que pode realmente impedir o teu crescimento e a tua expansão tua, do teu negócio, a forma como tu encaras tudo isto. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. E esta crença central é a crença do eu não sou o suficiente. Eu não sou o suficiente, aquilo que eu faço não é o suficiente, aquilo que são os meus serviços não são suficientes, a forma como eu estou no meu negócio não é suficiente. Seja o que for e a forma como isso se manifesta é esta crença core, base de eu não sou suficiente, não ser suficiente. E que depois se divide e se manifesta de diferentes formas. Pode ser através do perfeccionismo, através da comparação, através do profissionalismo, e é isso que eu também quero aqui desconstruir um bocadinho hoje contigo. Mas antes até de irmos por aí, reflete comigo, será que tu identificas já a partida assim, sem saber muito, esta crença em ti e na forma como tu encaras o teu negócio, como é que tu ages e atuas no teu dia a dia? Será que há essa vozinha no fundo? Às vezes nem está no fundo. Fica aqui meio que aquela imagem do anjinho e do diabo. Fica aqui uma vozinha sempre a dizer que o que tu estás a fazer não é suficiente, que aquilo que tu estás, a visão que tu queres, daquilo que tu queres construir não é suficiente, que tu não és suficiente ou não és até merecedora de fazer aquilo. Para um minuto e reflete comigo, será que eu já identifico isto assim de caras, já identifico isto na minha vida e na forma como eu penso sobre mim e sobre o meu negócio? Infelizmente esta é uma crença muito comum e muito central, porque muitas outras coisas partem disto e fica assim meio emaranhado e confuso onde é que uma coisa começa, onde é que uma coisa acaba, mas tudo isso é como se fosse realmente um sistema de raízes que, em vez de nos sustentar e de nos nutrir, vai drenando a nossa energia, vai drenando aquilo que é a nossa capacidade de materializar as coisas, a nossa vitalidade e energia para concretizar. Então o que eu te convido a fazer agora é quase como pensar, como se estivéssemos a analisar este sistema de raízes e para que tu possas perceber o que é que ressoa contigo, como é que ressoa contigo. E eu acho que é interessante até dizer, se tu começares a ouvir isto e perceberes, talvez não, isto não faz sentido para mim, eu não ressoa, eu acho que eu não tenho esta crença, por favor, não a adotes, só porque eu estou a falar sobre ela, ok? Acho que já temos crenças limitantes que chegam, então se esta não ressoar de todo, por favor, não a adotes. Por favor, então me passa à frente e não precisas de guardá-la no bolso, ok? E ao mesmo tempo, se alguma coisa ressoar, convido-te a olhar com curiosidade e com abertura, tá bem? Porque quando olhamos para as crenças limitantes, muitas vezes temos uma posição quase que combativa de isto está aqui, agora quero tirar daqui. E não é bem assim que as coisas funcionam, porque todas as nossas crenças, tudo aquilo que nós, todo o nosso sistema de crenças e de identidade serve a um propósito. E muitas vezes este propósito é para nos proteger. Quando vamos ver lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o objetivo é nos proteger. Então imagina que brutalidade é tu estares a tentar combater algo que no fundo tem esse objetivo de te proteger. Então nós no final também vamos falar aqui um bocadinho sobre como é que tu podes começar a reprogramar esta crença. Então vamos começar aqui a analisar este sistema de raízes. A primeira parte, o primeiro subgrupo, digamos assim, ou esta subcrença, tem a ver e com o profissionalismo, esta ideia de eu tenho que ser profissional, porque quem eu sou naturalmente não é suficiente, então eu tenho que ser mais profissional, e seja lá o que o profissional é, e o que é que nós acreditamos que isso seja, não é? Há uma imagem do que é ser profissional, e eu tenho que ser profissional para ser suficiente no meu negócio. E isso muitas vezes significa mudar quem tu és, tentar caber numa imagem, numa ideia, que normalmente, naturalmente, não te serve, mas tentar ao máximo caber naquilo para ser profissional e, por isso mesmo, ser o suficiente. Isso vê-se muito até no que toca ao branding, eh, às vezes ir buscar uma linguagem, uma expressão da tua marca muito diferente daquilo que tu és, porque é aquilo que tu acreditas que é profissional. Estou-me a lembrar aqui o exemplo de, sei lá, vestir um blazer porque eu acho que é ser profissional. Mas se eu, na minha essência, isso não é uma coisa que me sabe bem, que é o meu estado natural, então porque é que eu haveria de ter de vestir um blazer para ser profissional ou para ser o suficiente? Não faz muito sentido, não é? Isso não quer dizer que eu vá, por exemplo, estar numa sessão com clientes desleixada ou que não me preocupe com o que a minha imagem representa, mas eu não preciso de alterar completamente quem eu sou, mudar quem eu sou para caber numa imagem do que é
ser profissional, entre aspas, não é? O que é que acaba por acontecer quando seguimos este caminho de, ok, eu vou ser profissional porque é assim que eu sou suficiente, então vou vestir um blazer. E eu visto um blazer todos os dias, e eu visto um blazer, e depois não é só o blazer, é mais a forma como eu falo, não é só a forma como eu falo, também tenho que fazer não sei o quê, e vamos acabando por perder a nossa essência e sentindo-nos cada vez mais como uma impostora, porque realmente aquilo ela é uma façada. Aquilo que estamos a mostrar, estamos a transmitir, não é verdade. E se não é verdade, não é sustentável. Então, esta crença do não ser suficiente traz-nos aqui esta ideia do profissionalismo, o que é que isto significa, e isso retira-nos da nossa essência, cada vez mais. E no fundo, de uma forma ou de outra, não nos permite atingir os objetivos no final do dia. Porque se eu até estou a vestir o blazer, mas eu estou-me a sentir como uma impostora, isso vai transmitir energeticamente para a pessoa que estiver à minha frente. E no fundo também não vou ter resultados, não vou conseguir vender os meus serviços, não vai ser natural para mim criar conteúdo, seja o que for, a forma como isso depois manifesta no negócio. Mas lá está, não está alinhado com a minha verdade, então não é sustentável. Então percebes como é algo com muitas nuances e que pode até ser muito inconsciente que nós fazemos estas coisas. Então a pergunta para refletir agora é: será que eu acredito que tenho de me comportar de uma forma diferente? Tenho que me apresentar de uma forma diferente, mais profissional, para sentir que sou o suficiente e que o meu trabalho é o suficiente? E senta-te com essa resposta. Do que é que surge? Será que estás a ser autêntica, estás a ser verdadeira? Ou será que estás a viver uma mentira e a vestir uma máscara? E se a resposta for sim, o que é que é essa verdade e o que é que está por trás da máscara? Quer vir cá para fora, quer ser visto, que quer ser celebrado, que quer ter mais espaço para ser. Tu podes ser uma ótima profissional sem ter de te perder pelo caminho, sem perder a tua essência. E isso não só é algo que é mais sustentável, mas também é diferenciador, não é? Porque não estás a tentar enquadrar num mundo onde todas as pessoas são iguais. E isso, na verdade, leva-nos ao segundo ponto, à segunda subdivisão de raízes, que é a questão do perfeccionismo. Será que tu acreditas que tudo tem de ser perfeito? Tudo tem que estar no nível de exigência, no nível de qualidade muito elevado? Tudo aquilo que tu fazes, tudo aquilo que crias no teu negócio tem que ser perfeito. Tudo tem que estar a ser planeado ao milímetro, tem que ser executado ao milímetro, tem que ser uma coisa que vai muito mais além para ser o suficiente. E o que é que acontece muitas vezes com esta crença é que, em vez de as coisas demorarem 1 hora, de repente demoram 1 mês. Se é que, na verdade, até acontece em 1 mês. Porque tu começas a adiar a criação, começas a adiar colocar as coisas no mundo porque ainda não estão perfeitas, porque ainda não são o suficiente. E esta aqui eu confesso que eu ainda sou uma perfeccionista em recuperação. Perfeccionista e people pleaser em recuperação. E ainda é desafiante virar esta chave de, ok, estou a cair novamente nesta crença de tem que ser perfeito, tem que ser muito bom, tem que. Mas o que acontece muitas vezes com as pessoas que são perfeccionistas, e vê se te identificas com isto ou não, mas é que o teu nível de exigência é tão além do que o das pessoas, do resto das pessoas, que o teu 70%, 80%, até se calhar menos, já é uma coisa de uma qualidade espetacular. E que não só espetacular, mas que uma capacidade de impactar muitas pessoas, neste sentido aqui no âmbito do negócio. Se tu tens um produto, imagina uma oferta que tu crias, que se calhar não está completamente perfeita, tu ainda não tens todos os ângulos ali muito bem definidos, ainda não sabes muito bem como é que vai correr, mas já está a 70, 80%. Estes 70 e 80% têm a capacidade de impactar muitas pessoas e de transformar vidas. Vidas essas que não serão transformadas se tu nunca colocares isto no mundo porque ainda não chegou aos teus 100%. Então, quanto mais tu adias, quanto mais tu tentas planear, novamente tentas milimetricamente conseguir que aquilo seja perfeito aos teus olhos, é o tempo que outras pessoas poderiam estar a ser impactadas pelo teu trabalho e que não estão a ser porque isso não existe. Na verdade, não existe. Existe no teu mundo de ideias, no teu mundo de planos, mas não existe no mundo. E às vezes nós perdemos muito tempo aqui. E eu, pelo menos, sinto que para mim, eu sinto que perco muito tempo aqui a tentar planear até que as coisas fiquem perfeitas, a tentar magicar uma forma de que as coisas estejam no meu nível de exigência. E entretanto há pessoas que estão a precisar daquilo que eu tenho para oferecer e que não têm acesso a isso porque eu estou presa na minha cabeça. Identificas-te com isso? Porque é realmente, se quando conseguimos dar um passo atrás e olhar para isto, é realmente até um bocado um transtorno perceber isso, que é eu fiquei 3 meses, imaginemos, a pensar numa oferta sem fazer nada em relação a essa, porque eu estava a planear para que fosse perfeito,
porque se não for perfeito não é suficiente e chego aos fins dos 3 meses e não tenho nada para mostrar, não tenho nada para materializar, não tenho nada no mundo. Então não houve impacto e não houve também os resultados a nível do negócio. O perfeccionismo é algo que eu ia dizer que ele deve ser estudado, mas ele na verdade ele é estudado. Mas é algo que às vezes na sociedade até é visto como uma coisa positiva, não é? Até há aquela brincadeira de se vais a uma entrevista de emprego perguntando qual é o teu pior defeito, tu dizes que é ser perfeccionista. Mas isso é realmente um defeito, sabes? Porque limita-nos muito se nós acharmos que tudo tem que ser perfeito. Na vida nada é completamente perfeito e está tudo bem. E é isso que essa ideia e esse desconforto que nós temos que começar a habituar-nos de que está tudo bem não ser perfeito, está tudo bem não estar sempre a 100%, porque os meus 70% já são ótimos. Os meus 80% já são excelentes. Se chegar aos 90, meu Deus, isto já está extraordinário. Então, quase que como negociar com esta tua noção do que é perfeito, do que é bom o suficiente, é muito importante para tu conseguires colocar mais coisas no mundo, porque quando elas estão no mundo também consegues ter feedback, consegues melhorar e aí sim caminhar cada vez mais. Porque uma coisa que eu criei há um ano, a minha, o meu nível de exigência, o meu nível de qualidade já mudou tanto ao longo deste tempo que eu olho para trás e já penso, eu isto posso melhorar muito mais. Hoje em dia tenho capacidade para fazer muito melhor. Mas se ele nunca existisse, eu não poderia melhorar, porque é só assim na minha cabeça. Que é mesmo o convite para perceber: será que há alguma coisa que tu queiras criar, algum passo, alguma ação que tu queiras fazer, mas que tu estás a limitar-te, estás a adiar, porque acreditas que tem que ser perfeito? E estás a fazer esses planos, ou todos os dias vais e trabalhas um bocadinho, mas nunca colocas no mundo com esse medo de não ser perfeito e por isso mesmo não ser suficiente. E vamos também aqui reformular que ser perfeccionista não é algo que para, tipo, levar um crachá de excelência. Vamos reformular a forma também como vemos este próprio traço de personalidade, característica, mas para que não coloquemos também muito em alta e assim realmente começar a fazer diferente aos poucos, porque já não está tão preso na nossa identidade e conseguimos realmente mudar aos poucos. E o terceiro ponto, o terceiro sistema de sub-raízes é a questão do não merecimento. Esta sensação de eu não tenho nada para partilhar, o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para partilhar, o que eu tenho para servir, não é interessante, não é o suficiente. Esta noção do quem sou eu para criar isto, quem sou eu para fazer isto, quem sou eu para atingir este objetivo. Eu não sou o suficiente, eu não fiz o suficiente, porque é que eu haveria de alcançar este objetivo? Porque é que eu haveria de alcançar este valor de faturação se eu sinto que eu não fiz o suficiente? Eu não mereço isto. E ao mesmo tempo esta comparação com as outras pessoas que existem no mercado. Eu vejo outras pessoas que estão a fazer tanto e eu não faço tanto aquilo que elas fazem, então eu não mereço alcançar os meus objetivos. Eu não faço o suficiente, eu não sou o suficiente. Consegues perceber como é que é muito subtil, mas muito presente. E quando nós não nos sentimos merecedoras de uma coisa, nós sabotamos completamente essa coisa. Seja o que for, em tudo. Se eu sinto que eu não sou merecedora de gerar dinheiro, fazer dinheiro com o meu negócio, eu vou ter muita dificuldade em fazê-lo. Sinto que eu não sou merecedora de ter boas amizades, boas relações, eu não vou ter boas relações. Se eu sinto que, por exemplo, que eu não sou merecedora de fazer parcerias com pessoas no meu negócio, não, seja porque ainda não tenho uma audiência muito grande, não sinto que não tenho nada para partilhar, eu não vou fazer, eu não vou dar esse passo. Ou se surgir essa oportunidade, seja do dinheiro, seja das relações, seja das parcerias, eu vou sabotar. E muitas vezes nós até somos muito capazes, não é? Porque isto elas andam de mãos dadas. A questão da capacidade de, ok, eu sou capaz, eu sinto-me confiante nisto, eu sei, sinto que eu consigo, e depois esta parte do merecimento, eu sinto que eu mereço fazer isto. Elas andam muito de mãos dadas, mas nós podemos ser capazes, mas se nós não nos sentimos merecedoras, não vai fluir. Então esta crença é uma crença também, isto é tipo um bulbo. Se formos aqui a analogia de raiz, isto é um bulbo, porque é realmente uma raiz muito forte e que pode ser um grande entrave no nosso negócio. Se eu não me sinto merecedora de um negócio de sucesso, se eu não me sinto merecedora desse sucesso, é muito difícil receber esse sucesso. Então reflete aí como é que isso ressoa desse lado. Será que há alguma particularidade no teu negócio onde tu talvez não te sintas tão merecedora? Como é que isso se manifesta para ti? Como é que isso se manifesta no teu negócio, na forma como tu ofereces os teus serviços, da forma como tu promoves os teus serviços e promoves o teu trabalho? Como é que isso se manifesta? Isso aqui são mais perguntas para abrir aqui a cabeça
e começar a refletir sobre o que é que está presente, o que é que não está presente, como é que está presente na tua vida, porque apesar de serem crenças transversais, vão se manifestar em cada uma de uma forma diferente. É sempre assim. E com isto a ressoar dentro de ti, talvez já com alguns insights aí a chegar, vem a pergunta inevitável que é: ok, já percebi que, por exemplo, tenho isto manifesta-se assim, assim, assado. O que é que eu faço? Como é que eu posso mudar isto? Como é que eu posso reprogramar esta crença? Hoje eu quero partilhar contigo 2 formas que tu podes começar a fazer esse processo, que tu podes fazer sozinha, mas que exige aqui este nível de consciência, de constância e de atenção àquilo que são os teus pensamentos, àquilo que são os padrões que vão surgindo em ti. Então a primeira coisa é começar a questionar as crenças cada vez que elas surgem. Seja ela e em que tom ela vier, questiona. E questiona várias vezes. Eu gosto muito de usar a regra das 5 perguntas. Então vou trazer aqui um exemplo para tornar um pouco mais palpável. Imagina que eu quero criar uma oferta nova, por exemplo, um programa em grupo novo, quero colocar no mundo. Mas vem-me imediatamente aquela crença de isto não é bom o suficiente, isto não vai correr bem, ainda preciso disto, não sei o quê, precisa de ser mais profissional, precisa de ser mais perfeito, seja o que for, isto não é suficiente. O que é que eu faço? Eu observo e tomo atenção que, ok, veio esta crença e começo a questionar, a fazer perguntas a esta crença. Porquê é que eu sinto isto? Porquê é que eu estou a dizer isto a mim mesma? Eu sinto que não é suficiente porque não sei se as pessoas vão ter resultados com este programa. Ok, porquê é que não vão ter? Se ainda não começámos a fazer e ainda dá nas tuas mãos que as pessoas, ajudar as pessoas a ter resultados, porquê? Não é suficiente porque eu só consegui até agora ajudar 2 pessoas a alcançar estes objetivos e estes resultados que eu quero trazer neste programa em grupo. E eu acho que isso não é uma amostra suficiente para que eu possa promover o programa. E aqui o objetivo é continuares a fazer estas perguntas, continuar a desconstruir isto mais e mais e mais. Aqui posso continuar a perguntar porquê. Aqui posso também perguntar como é que eu me sentiria mais confiante, o que é que eu posso fazer para me sentir mais confiante a promover este programa. Será que é testar novamente este programa, mas uma versão individual com outras pessoas primeiro, para que ver se elas realmente também têm estes resultados e depois aí sim aumentar esta minha noção de capacidade e depois sim promover, por exemplo, e aqui já estou a fazer um bocadinho de coaching mas pelo meio, mas é um pouco, isto é self-coaching na verdade, é ir fazendo estas perguntas a ti mesma. Porquê? Como é que o que é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso fazer diferente? O que é que eu posso alterar? Não é para que realmente eu possa me sentir suficiente? Porque nesta imagem, nesta ideia, neste exemplo de ok, eu quero lançar um programa em grupo, se ainda não está lançado, ainda só está no mundo das ideias, porquê é que eu já estou a cortar? Há coisas que estão na minha mão que eu posso fazer para que seja uma coisa melhor. E quando tu fazes estas perguntas, ajuda a perceber se realmente é uma preocupação válida, não é uma preocupação válida de eu quero proporcionar um bom serviço aos meus clientes, ou se é simplesmente esta vozinha a falar. Porque há sim perguntas e que vêm que são válidas e que são importantes nós fazermos porque nós queremos realmente proporcionar um serviço que é impactante para as pessoas e que é impactante também para nós e para o nosso negócio. Então é importante fazer as perguntas na mesma, mas é perceber ao máximo qual é que é a fonte das perguntas, qual é que é a energia por trás destas perguntas, se é realmente esta preocupação válida ou se é esta crença da não suficiência a falar. Então esta é a primeira forma de tu começares a desconstruir e a reprogramar esta crença, é questioná-la. As crenças também servem para ser questionadas. Aquilo que nós acreditamos em relação ao mundo, em relação a nós, pode ser questionado. As crenças não estão tão enraizadas que é impossível de tirar. Precisamos de fazer algum trabalho, sim, mas é possível tirá-las. E estas crenças, quanto mais core, não é? Quanto mais profundas tiverem, mais desafiante é, mas não quer dizer que seja impossível. E começa por assim, é quase como desafiá-la. É como se ahm, é como se criássemos uma imagem, quase como uma representação do que é essa parte de nós que acredita que nós não somos suficientes. E podes literalmente fazer este exercício agora. Se tu fechares os olhos e imaginares esta crença de eu não me sinto suficiente, qual é que é a imagem que te surge? Será que és tu, mas de uma forma diferente? Será que é uma outra imagem? Será que é uma outra pessoa? Como é que é essa representação dessa crença? E quando tu imaginas, tu consegues perceber que é algo que está fora de ti, não está dentro. Tu consegues ver como se fosse uma pessoa que está à tua frente. Então, se está à tua frente, se está distanciada de ti,
quer dizer que também pode ser desafiada. Tu podes conversar com essa crença. Isto é um outro exercício, acaba por ser um segundo exercício, 1.2 aqui. Tu podes desafiar esta crença. Tu podes olhar para ela e perguntar qual é o teu objetivo? Porquê é que tu estás a trazer-me isto agora? O que é que estás-me a tentar mostrar? Do que é que me estás a tentar proteger? E como é que nós podemos chegar aqui a um meio termo para que eu consiga na mesma movimentar-me e fazer as coisas que são importantes para mim? Como é que podemos chegar aqui a um meio termo para que tu possas estar mais confortável e não seja uma coisa combativa, mas que eu consiga na mesma fazer o que eu preciso de fazer? Então este exercício é muito poderoso é porque traz-nos esta separação com a crença, traz ela para fora e nós conseguimos imaginar, e só o facto desta questão de imaginar, aí já vais ter alguns insights sobre algumas coisas profundas, porque se imaginares uma pessoa específica, isso já te traz alguma informação sobre isso. Se imaginaste a ti, mas numa versão particular, também te traz algumas informações, e depois consegues também, com este distanciamento, começar a questionar. Ok, porquê que tu me dizes que tem que ser assim? Porquê que tu me dizes que eu não sou suficiente? Mas eu estou a dizer que eu sou suficiente. Eu sem essa crença, eu na minha essência, eu sou suficiente. Então porquê que tu estás-me a dizer isso? De que é que me estás a tentar proteger? O que é que estás a tentar mostrar-me? E depois fazer este processo de negociação para que tu possas na mesma seguir em frente, porque como eu disse no início, é algo que está-te a tentar proteger, no fundo, no fundo, no fundo, é algo que está-te a tentar proteger. Então como é que eu posso sim, caminhar com isto, mas de uma forma que é mais empoderada para mim. Então fica aqui o exercício 1 e 1.2, assim, um bónus, para começar aqui a reprogramar esta crença. O segundo exercício, que é muito importante e que é inspirado por um exercício que uma coach uma vez partilhou e que ficou na minha cabeça e realmente fez a diferença para mim e quero partilhar também contigo, que é fazer uma lista de razões pelas quais tu és suficiente. E isto trabalha aqui com esta questão de trazer evidências. As crianças, lá está, se for uma pessoa e uma representação de fora, ela quer evidências. E nós próprios também queremos evidências. Então, fazer uma lista de motivos pelos quais tu és suficiente. E podes até fazer um desafio de 30 dias, e foi esse o exercício que eu fiz. 30 dias, onde uma vez por dia tu escreves uma frase de porquê que eu sou suficiente, porquê que eu sou uma boa empreendedora, ou seja, em que área que tu fores, pode ser uma coisa mais específica. Porquê que eu sou uma boa profissional, porquê que eu sou uma boa empreendedora, porquê que eu sou boa naquilo que faço, porquê que eu sou o suficiente. E todos os dias, durante 30 dias, vais repor lá uma razão. Então pode ser uma característica, pode ser uma experiência tua a vários níveis, pode ser uma competência que tu já tenhas adquirido. Várias coisas que te provem, que te tragam essas evidências de que tu és sim o suficiente. E isto é realmente transformador, sabes? Porque de repente tu começas a perceber, claro que sim. Sabes? As dúvidas começam a ficar cada vez com menos força, porque tu tens ali evidências claras. Claro que eu sou boa naquilo que eu faço. Eu já fiz isto, eu já tive esta experiência, já fiz não sei o quê. Isto é uma coisa que para mim é uma característica normal. Então, claro que sim, claro que eu sou boa naquilo que eu faço. E isto nutre esta confiança, nutre esta segurança em ti mesmo. E isso depois sente-se. E cada vez que aquela vozinha chegar e disser, mas isto não é suficiente, tu dizes, não, mas eu já tenho experiência e tenho aqui nesta evidência número 7 que eu tenho experiência e esta competência, então eu já sou boa nisto, eu sou boa o suficiente nisto. Então esta lista é um exercício que eu acho que é realmente transformador. Se houver alguma coisa que tu queiras fazer, implementa isto, porque é muito simples, apesar de também desafiante, e eu cheguei se calhar ao dia 15 e eu já estava a pensar o que é que eu mais vou escrever durante 15 dias. Mas cheguei e escrevi, tenho as 30 coisas escritas e ainda quando me lembro de mais coisas vou lá acrescentar. E quando vem a dúvida, vou à minha lista, está no meu telemóvel e vou lá espreitar para me lembrar de quem eu sou. Na verdade, na verdade é isso, é relembrar-me de quem eu sou e relembrar-me que eu sou mais do que suficiente. E até te convido aqui para tornar a coisa mais divertida, mais desafiante, escreveres numa coisa, a tua primeira coisa que tu queiras escrever, motivo pelo qual tu és suficiente, escrever nos comentários. Portanto, eu vou gostar muito de ouvir e de te celebrar. Então, este é o segundo exercício para começar aqui a reprogramar esta crença de não ser suficiente, para que tu possas realmente sentir-te mais confiante, mais segura em ti, mais tranquila, seja o que for que tu estiveres a fazer no teu negócio, mais tranquila no teu caminho, na tua jornada de expansão para alcançar os teus objetivos. Espero que estas reflexões hoje também possam ter-te ajudado aqui nesta expansão um pouco mais, sempre de dentro para fora. Nós temos que olhar para dentro, olhar para isto que
é aquilo que nós trazemos connosco e, muito além da estratégia, é aquilo que nos ajuda a alcançar os nossos objetivos e chegar onde nós queremos chegar. E se isto ressoa contigo e tu queres receber apoio que vai muito além da estratégia, que integra também esta parte do mindset, esta parte toda do trabalho interno que é necessário ser feito, de olhar para a empreendedora por trás do negócio, eu convido-te a espreitar como é que nós podemos trabalhar juntas. Vou deixar mais informações sobre isso na descrição. E se quiseres algum ponto assim para começar, tu podes começar com o desafio Descomplica o teu negócio alinhado, que é um desafio de 5 dias, 5 mini aulas muito simples para te ajudar a desconstruir aquilo que é necessário aqui com aspas, necessário para crescer o teu negócio em alinhamento e com sustentabilidade. É um desafio gratuito que tu recebes diretamente no teu e-mail e vou deixar também o link para isso na descrição. Espero que tenha ressoado deste lado e quero relembrar-te que tu és sim o suficiente. Tu és sim o suficiente. Não por nada daquilo que tu fazes, mas porque tu simplesmente és. Na tua essência, tu és o suficiente. Tu és mais do que suficiente. Eu espero não só que tu te lembres disso, mas que isso vibre em ti. Que chegue a um ponto em que isso vibra em ti. Essa certeza de que tu és suficiente vibre em ti e depois vais ver completamente as mudanças que isso traz no teu negócio e na tua vida e em tudo. Em tudo. Quando tu acreditas que tu és suficiente, a transformação é transversal a tudo. Espero que tenhas gostado. Obrigado por estar desse lado e vemo-nos em breve.